Olá, queridos alunos, olá, queridas alunas, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas à nossa aula aberta, Introdução ao Estudo dos Direitos Humanos. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Robson de Paula, sou graduado, mestre e doutor em Ciências Sociais, sou antropólogo e atuo no curso de Serviço Social da Univassouras. Nesse vídeo, eu farei uma introdução ao debate, ao estudo dos direitos humanos. Vocês vão observar que essa discussão é uma discussão muito complexa, uma discussão que acaba perpassando diferentes campos de conhecimento. O tema direitos humanos é um tema interdisciplinar e demanda da gente, né, demanda de nós, pesquisadores, um investimento, né, maior, um estudo mais elaborado, para que a gente consiga compreender a definição desse conceito, né, de direitos humanos, como que os direitos humanos evoluíram no transcorrer da história humana, como os direitos humanos são positivados, são materializados, estão presentes na nossa Constituição de 1988, bem como no nosso ordenamento jurídico. Enfim, nesse vídeo eu vou apresentar o campo dos direitos humanos, fundamentalmente indicando dois documentos que foram fundamentais na história dos direitos humanos, que é a Declaração do Homem e do Cidadão, que foi criada em 1789, no âmbito da Revolução Francesa, e a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que foi criada no âmbito também, né, aí da ONU, já em 1948, ok? Então, eu vou compartilhar os slides que eu produzi, que vão orientar, que vão conduzir a minha exposição. Um momento, por favor. Então, vamos começar a nossa aula aberta, né, sobre esse tema, que é um tema muito importante, um tema que cada vez mais se mostra atual, né, e caro para a gente pensar não somente as relações sociais, como também, né, a questão da dignidade humana, que é a expressão que está na base dos direitos humanos. Bom, como eu falei, o tema da nossa aula é Introdução aos Direitos Humanos. Eu sou Robson de Paula e, diante do que eu apresentei, quais são os objetivos que nós vamos desenvolver nessa videoaula, nessa aula aberta? Primeiro, é importante que a gente compreenda é, o conceito de direitos humanos. No primeiro momento, torna-se relevante conceituar, definir de forma acadêmica o que vem a ser direitos humanos. Na sequência, de forma bem breve, apresentarei o processo de evolução dos direitos humanos no Ocidente, fundamentalmente a partir da Revolução Francesa. Eu poderia até é, é, pegar um marco histórico mais amplo, e, enfim, e abordar aspectos anteriores à Revolução Francesa que também estariam aí nesse processo evolutivo, mas eu achei mais oportuno discutir os eventos históricos e jurídicos que ocorreram mais recentemente a partir desse grande evento que modificou a história humana, que foi a Revolução Francesa. Na sequência, também, um dos objetivos que nós vamos é, traçar aqui na nossa aula nós vamos avaliar as condições de aplicabilidade dos direitos humanos no Brasil. Como vocês vão observar, infelizmente, por mais que a gente tenha avançado no campo jurídico, no campo das relações sociais, no campo ético, mas, infelizmente,
nós observamos que no nosso país alguns grupos são extremamente, né, passam por questões extremas no que tange à violação dos seus direitos fundamentais. São grupos que estão mais vulneráveis aos direitos humanos, né, a sofrerem toda a sorte de agressão, e são grupos que, infelizmente, não conseguem experienciar todos os direitos que a nossa Constituição ela resguarda. Reconhecer, por último, né, a relevância da discussão sobre os direitos humanos na formação ética do assistente social. Em que medida o campo de estudos dos direitos humanos é um campo que dialoga com o serviço social? Porque o estudante dessa área das ciências sociais aplicadas precisa conhecer o debate, ser introduzido no debate dos direitos humanos. Antes da gente começar a nossa exposição, eu trouxe aqui algumas frases que, infelizmente, a gente escuta muito nas nossas relações, né? Frases do senso comum. Para quem não sabe, senso comum são aquelas ideias, aquelas concepções que são compartilhadas na sociedade, são aquelas ideias e concepções que não têm nenhum fundamento teórico, não tem nenhuma fundamentação jurídica. As pessoas aprenderam determinadas frases, essas pessoas replicam essas frases de forma acrítica, de forma ametódica, aquelas ideias que não passam pelo crivo da razão, que não passam pelo crivo do debate acadêmico, jurídico, enfim, aquilo que está na sociedade que as pessoas reproduzem sem saber da onde surgiu, por que surgiu, enfim. Então, algumas frases que comumente a gente ouve, né, algumas rodinhas, né, em alguns bares, nas filas de algumas agências, de algumas instituições públicas. São frases que estão aí no cotidiano, que às vezes, inclusive, são frases que são disseminadas em alguns veículos de comunicação. Uma delas: direitos humanos só defendem bandidos. Essa aqui é muito clássica, né? Comumente, até no debate político em nosso país, nós tivemos, né, esse tipo de frase, né? Direitos humanos só defendem bandidos. Ou não precisamos de direitos humanos, precisamos é de mais pessoas humanas. É uma outra frase também muito é uma frase que é muito falada, né? Está muito aí em alguns espaços, né, da nossa sociedade. E direitos humanos para humanos direitos. Frases que, em última instância, reforçam preconceitos. Frases que, ao invés de educar, acabam desinformando o cidadão. Frases que, portanto, não correspondem às possibilidades que nós temos de definição dos direitos humanos. A primeira coisa que a gente precisa ter em mente na nossa aula é que essas expressões, esses entendimentos, são entendimentos que não correspondem ao debate acadêmico, ao debate jurídico, que não correspondem, de fato, ao conceito que nós trabalhamos nos espaços acadêmicos, na ciência, sobre direitos humanos. Bom, então, o que são direitos humanos? Num aprofundamento no campo dos direitos humanos, e aí vale a pena até sinalizar, no,
no campo acadêmico, nós vamos observar que há uma área de conhecimentos é, interdisciplinar, que é a área dos direitos humanos. Nós temos cursos de especialização, nós temos programas, pós-graduações, especializações em direitos humanos, nós temos programas estrito sensu, mestrado e doutorado e pós-doutorado em direitos humanos, só para vocês terem uma ideia de como que esse campo é um campo muito rico, é um campo complexo, que também pode ser visto como uma área, né, de conhecimento, né? Uma área interdisciplinar de conhecimentos. Bom, é, existem várias formas, existem várias maneiras da gente definir direitos humanos. Para o nosso, para o nosso início aqui de conversa, eu trouxe uma definição que foi forjada pela ONU, né? Consta lá no site da ONU essa definição e eu achei conveniente compartilhar aqui com vocês. Abre aspas. Os direitos humanos são direitos inerentes a todos os seres humanos, independentemente de sua raça, sexo, nacionalidade, etnia, idioma, religião ou qualquer outra condição. Os direitos humanos incluem o direito à vida, à liberdade de opinião, de expressão, o direito ao trabalho e à educação, entre outros. Todos têm estes direitos sem discriminação. É, em outras palavras, quando a gente fala sobre os direitos humanos, quando a gente aborda o conceito de direitos humanos, nós estamos se referindo aos direitos que são basilares, são aqueles direitos fundamentais, são aqueles direitos que versam sobre a nossa dignidade, a dignidade humana. E aí é muito importante primeiro colocar uma coisa, que propositadamente eu fiz, a gente, quando fala em direitos humanos, antes de dar continuidade, a gente também está pensando a inclusão, né, da diversidade, né, inclusive no sistema educacional. Propositadamente, eu não fiz uma autodescrição, deixei para fazê-la agora, porque nós, enquanto professores, a gente, às vezes, por desconhecimento, né, ou por não ter uma capacitação, quando a gente faz uma videoaula, a gente não fala, a gente não faz uma autodescrição justamente para facilitar a nossa comunicação aos ouvintes e às ouvintes, né, aos que estão participando e têm deficiência, né, visual. Então, mais uma vez, eu sou Robson, sou um homem negro, né, de acordo com o censo, nós categorizamos pessoas negras, aquelas que se autodefinem como pretas e pardas, então eu sou negro porque eu me defino como uma pessoa parda. Eu sou um homem que tem 47 anos, sou careca, uso barba, a minha barba é cor escura, uma barba mediana, e eu estou com uma blusa preta. Ao fundo há alguns livros sobre temas diversos, né? Mas principalmente temas que falam sobre religião, que é uma das minhas é, é um dos temas, né? É uma das áreas que eu atuo, e a gente precisa, ao falar também sobre direitos humanos, a gente precisa pensar na questão da inclusão, de facilitar o acesso à educação. Por isso que eu deixei para fazer a minha autodescrição nesse momento específico do nosso vídeo. Mas voltando aqui, então, gente, direitos humanos
falam sobre aquilo que é basilar, são direitos inerentes a todos os seres humanos, independentemente de raça, de sexo, de nacionalidade, de idioma, religião ou qualquer outro tipo de condição. Antes de avançarmos, é importante também, nesse primeiro momento da aula, que nós estamos desmistificando o conceito de direitos humanos, mostrando que tem algumas informações que estão no senso comum, que não correspondem aos conceitos que podem ser desenvolvidos sobre os direitos humanos. É importante também colocar que não há nenhuma incompatibilidade em defender os direitos humanos e ter uma postura é, uma postura enfática, rígida, acerca do cumprimento da lei, do cumprimento da norma jurídica. Também no senso comum, a gente vai observar, em alguns momentos, algumas pessoas que fazem uma distinção um pouco equivocada, né? De um lado, estariam os defensores dos direitos humanos, que nessa leitura equivocada, simplista, são pessoas que defendem também criminosos. Do outro lado, as pessoas de bem que defendem a lei, que defendem a ordem, que defendem aquilo que é legal, que é institucionalizado no, no plano jurídico. Esse pensamento, essa visão dual, ela não corresponde à verdade. É, Todos nós, em tese, deveríamos ser defensores dos direitos humanos, porque como será indicado daqui a pouco, quando a gente pega a Constituição brasileira de 1988, principalmente o artigo 5º da nossa Constituição, nós vamos observar que ali estão positivados os direitos humanos. A nossa Constituição, ela tem como base os direitos humanos. Eu costumo usar uma metáfora, uma brincadeira, para deixar isso bem evidenciado. Eu costumo dizer que os direitos humanos são compõem o DNA da nossa Constituição. É aquilo que está na base, é aquilo que está ali, que sustenta. Então, portanto, quem defende direitos humanos defende a Constituição, defende, de modo geral, o ordenamento jurídico. Eu defendo os direitos humanos, com efeito, eu também vou defender que a aplicabilidade da lei ela seja feita em casos de crimes. Se um indivíduo cometeu um crime, passou por um julgamento justo, porque, de acordo com a nossa Constituição, todo cidadão tem direito de ter uma defesa justa, independentemente de qual seja o crime que eventualmente cidadão venha praticar ou tenha praticado, ele tem o direito de defesa. É, então, digamos que numa situação hipotética, uma pessoa cometeu um crime, passou por um julgamento que ocorreu de forma justa, teve aí a sua possibilidade de defesa, mas houve um entendimento que esse acusado de fato cometeu um crime. E se de fato for comprovado, e se a penalidade que dada ao crime que ele cometeu, que seja reclusão, que ele seja retirado da sociedade, que ele cumpra todos os anos que a Constituição, que o nosso direito, né, que o Código Penal, né, enfim, que a nossa legislação, ela indica. Então, gente, não há nenhuma incompatibilidade em seguir os direitos humanos, com efeito, defender a nossa Constituição e ter uma visão rígida acerca dos criminosos. Não há nenhum descompasso, nenhuma ambiguidade entre defender direitos humanos e também ter uma postura dentro da legalidade. Então, é importante, nesse primeiro momento,
fazer esse esclarecimento para que a gente possa dar continuidade à nossa aula, né? Bom, eh, então só para a gente sintetizar o que foi colocado, eh, eu trouxe aqui mais uma forma da gente explicar o que vem a ser direitos humanos. Eh, Aqui eu tirei do site do Ministério Público de Portugal, abre aspas, garantidos internacionalmente, juridicamente protegidos e universais, porque baseados no sistema de valores comum. Centram-se na dignidade do ser humano, obrigando os estados e agentes estaduais e protegendo os indivíduos e grupos. É uma outra maneira da gente falar, abordar o conceito de direitos humanos. Bom, feita essa apresentação, essa qualificação do tema, conceituação, é importante também a gente colocar que direitos humanos, né, quando a gente começa os estudos no campo dos direitos humanos, nós vamos observar que existem diferentes abordagens, diferentes maneiras, diferentes caminhos que a gente pode trilhar para começar a refletir sobre os direitos humanos. Eu trouxe aqui três tipos de abordagens que são as mais comuns, que é a abordagem filosófica, a abordagem histórico, social e a abordagem histórico-jurídico, né? Quando a gente estuda a história dos direitos humanos, fazendo recorte epistemológico, né? Um recorte pensando como que os autores eles se colocaram, como os pensadores trabalharam os conceitos, né? Os direitos que estão na base dos direitos humanos, o direito à liberdade, à igualdade. Quando a gente faz uma análise acerca da história do pensamento filosófico, a gente está, portanto, desenvolvendo uma abordagem filosófica. Quando a gente estuda, por exemplo, as contribuições de Jean-Jacques Rousseau para o debate dos direitos humanos, fundamentalmente no livro Contrato Social, as ideias que foram forjadas por Montesquieu no campo político, filosófico, quando a gente estuda a obra de Kant, principalmente a discussão sobre ética, quando a gente pensa, quando a gente pega esses autores e trabalha a forma como esses autores abordaram, pensaram os direitos que estão na base dos direitos humanos, aí é um recorte mais filosófico. A gente pode também pensar a evolução histórica, fazer um passeio pela história para compreender os fenômenos, os processos históricos e culturais que contribuíram para a formação de uma visão moderna sobre os direitos humanos. Quando eu caminho por essa vertente, eu posso dizer que eu estou fazendo uma análise histórico-social. Quando eu analiso os documentos, as constituições, os tratados internacionais, toda essa parte dos documentos materiais que positivaram os direitos humanos, aí sim eu estou fazendo uma abordagem mais histórico-jurídico. Então, portanto, existem esses caminhos, né? Uma discussão mais filosófica, no plano das ideias, né? Dos pensadores, uma discussão que vai perpassar os processos históricos e culturais que ocorreram na história humana, que contribuíram para o desenvolvimento dos direitos relacionados à dignidade humana, histórico-social, e quando a gente trabalha com a questão documental, aí sim é uma discussão mais jurídica. Na aula, eu vou focar o aspecto sócio-histórico e jurídico, são os aspectos que eu vou apontar mais aqui
aula de apresentação sobre o estudo, né, dos direitos humanos, né. Bom, primeiro ponto que a gente precisa destacar, conforme eu tinha mencionado no início da aula, eu vou focar 2 documentos muito importantes na história dos direitos humanos. Isso não quer dizer, gente, que são os únicos documentos. Eu poderia trazer outros, né, a Constituição estadunidense, eu poderia trazer, outras declarações, mas eu foquei, eh por uma questão histórica, né, como a gente tem pouco tempo, eu foquei aqui na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que foi criada em 1789, e mais adiante a gente vai trabalhar com a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Antes da gente abordar essa declaração, que foi um marco na história, não somente da França, mas um marco na história universal, é importante a gente falar um pouquinho, né, trazer algumas informações sobre, a Revolução Francesa. A Revolução Francesa, ela aconteceu, né, no final do século XVIII. Foi um marco inimaginável na nossa história. Não é sem razão que os historiadores, no âmbito mais clássico da historiografia, né, os historiadores marcam o fim da história moderna e o início da história contemporânea a partir da Revolução Francesa. A Revolução Francesa foi tão importante, ela mudou drasticamente não somente o tecido social francês, mas repercutiu na Europa e em outros continentes, em função dessa magnitude, né, a Revolução Francesa é tomada como um marco para fazer referência à mudança dessas duas, né, de uma era moderna para uma era contemporânea. Antes da Revolução, a França era uma sociedade estamental. O que isso quer dizer, em outras palavras? Que a França era dividida por estados. Nas sociedades capitalistas que surgiram após a Revolução Francesa, nós vamos observar que a estratificação social ela ocorre por classes. Se a gente for pensar, por exemplo, o Brasil na contemporaneidade, o Brasil é uma sociedade dividida por classes. Existem alguns critérios socioeconômicos e educacionais que são utilizados para inserir as pessoas, né? Inserir não, mas definir as pessoas, localizar as pessoas nas classes sociais, fundamentalmente a renda, né? Na França, é, é, o elemento básico na estratificação, na divisão das pessoas pelos estamentos, era a origem. A França era uma sociedade estamental, conforme vocês poderão observar aqui nesse momento aqui dos slides, né? Era uma sociedade extremamente populosa. A França já tinha, à época, 25 milhões de habitantes, né, de franceses, enfim, pessoas que viviam na França, mas esses 25 milhões estavam divididos em estados. O primeiro estado, em termos era o clero, o segundo estado, em termos numéricos, era a nobreza, e quem não era nobre, quem não fazia parte da camada sacerdotal católica, do cristianismo católico, que era a religião da França, quem não estava nesses dois primeiros estados estava ali no bolo do terceiro estado, que agregava aí a maior parte da população. Mais de 97% da população encontrava-se no terceiro estado. Em termos numéricos, existem alguns censos que foram feitos na França antes da Revolução, e esses censos, que eles mostraram? Por exemplo, em termos numéricos, é, primeiro estado, composto por cerca de 120 pessoas. O segundo estado, a nobreza, composta por 350 mil pessoas. E
24 milhões e quase, né, 24 milhões e meio aí da população encontrava-se no terceiro estado. Origem. Quem eram os nobres? Os nobres eram os herdeiros das primeiras famílias, as famílias dos marqueses, dos, bi, dos, dos duques, enfim, de toda essa casta que tinha títulos, né? Indivíduos que tinham títulos das famílias. Quem era nobre se casava com nobre, em tese, né? Vivia um mundo apartado da população. Clero eram os religiosos. Quem não era nobre não fazia parte do clero, fazia parte, portanto, do terceiro estado. O terceiro estado, portanto, era um estado muito diverso. Tinha desde a alta burguesia afortunada. Vale ressaltar que muitos nobres, muitos burgueses, eram mais afortunados do que alguns nobres. No entanto, não tinham prestígios, não tinham privilégios conforme nós vamos observar. Porque o segundo e o primeiro estados, eles tinham privilégios, não pagavam impostos, tinham concessão de terras, isenções fiscais, alguns nobres mais próximos ao rei, né, a nobreza que palaciana, a nobreza palaciana tinha uma pensão vitalícia, enfim. Então, enquanto os dois primeiros estados tinham privilégios, a população ela vivia um outro extremo, né? O ônus do Estado caía sobre as costas, metaforicamente falando, da população de enfim, toda sorte de cobranças era feita para a população, enquanto os nobres e o clero tinham privilégios. Uma desigualdade muito grande em termos sociais, uma desigualdade na questão da representatividade, porque no contexto da representação não se pensava por número de pessoas, mas a representação ela acontecia por estado, e aí o primeiro e o segundo estados sempre se alinhavam, né, na manutenção, na garantia dos seus privilégios, e o terceiro estado, que agregava a maior parte da população, acabava sempre sendo prejudicado, grandemente, sendo muito prejudicado, né? Isso tudo vai, com o tempo, gerar uma insatisfação. Essa insatisfação ela é, vai se transformar numa resistência, e essa resistência populacional ela vai ser é, é, trabalhada, ela é, é, vai ser essa resistência ela vai ser imbuída ainda das ideias iluministas. Então, a população já estava numa situação extremamente vivendo, experienciando uma desigualdade terrível, enquanto que a fome, a pobreza cresciam, principalmente em Paris, que já era a capital da França, os nobres, né, lá nos salões, em Versalhes, usando dinheiro público, né, nas suas festas, população vivendo uma situação muito ruim. E nesse interim, os ideais iluministas de Jean-Jacques Rousseau, de Montesquieu, ideais que falavam sobre a importância da liberdade, da igualdade, começam a ser difundidos. E esses ideais vão ser o combustível para a revolução. E ainda a gente precisa destacar que teve um evento que também vai estar aí, que a gente não pode desconsiderar. No momento de grande satisfação, a França ainda passou por um inverno extremamente rigoroso,
e esse inverno acabou também contribuindo para a queda da safra dos alimentos, né? E tudo isso gerou todo um barril de pólvora que culminou na no processo que nós chamamos de Revolução Francesa. A Revolução Francesa, ela tem como estopim, portanto, o que nós chamamos de queda da Bastilha. A população revoltosa se direciona à queda da Bastilha, que fica era uma casa de armas, né? Uma antiga construção, um antigo castelo que era utilizado à época para guardar as armas. A população revoltosa toma a casa esse castelo, pega as armas e aí inicia-se a Revolução Francesa, que durou anos. E aí vão ter vários momentos, né? Existem várias nuances, grupos, né? Os girondinos, jacobinos de um lado, né? E toda uma movimentação política. No primeiro momento, os revolucionários se juntam contra a monarquia. É importante salientar que a sociedade estamental que eu estou comunicando aqui para vocês, que era a França, né? Que era a estrutura da França, era uma sociedade que tinha como modelo político a monarquia absoluta, o rei reinava de forma absoluta, ainda que tivesse lá os seus ministros, mas o rei tinha poderes que não eram limitados por nenhum corpo documental, né? Enfim, então a revolução foi muito, ela acontece em função, em razão dessas discrepâncias políticos, econômicos, jurídicas que eu acabei de mencionar. A declaração, e aí, antes de falar sobre a declaração, vale a pena, como a gente está fazendo só uma rápida apresentação, né? A discussão sobre a Revolução Francesa é uma discussão que, em geral, nos cursos, né, que eu ministro, fundamentalmente direitos humanos, a gente leva 2 aulas para discutir a Revolução Francesa, dada a importância, né, que eu estou fazendo uma síntese, mas se vocês tiverem interesse, eu recomendo um documentário que foi produzido no Story Channel, um documentário A Revolução Francesa, de 2005. É um material fílmico muito legal que fala, né, que aborda as fases da Revolução Francesa até o governo de Napoleão. Então, uma referência aí para vocês. Né? Bom, é, eu fiz todo esse preâmbulo, eu falei sobre a Revolução Francesa, porque no contexto da Revolução Francesa foi criado um dos documentos mais importantes da história dos direitos humanos, que é a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789. Os revolucionários, eles criam um manifesto, é, e esse manifesto, com 17 artigos, foi um marco na história jurídica, porque, por meio desse manifesto, os revolucionários vão definir alguns direitos. E esses direitos, posteriormente, vão é, é, embasar não somente a Constituição, a primeira Constituição francesa, como também as demais constituições que vão surgir no século XIX, né? Posteriormente no século XIX, a Constituição portuguesa, a Constituição belga e por aí vai. Dentre as diversas previsões na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, o que a gente pode destacar? A livre manifestação do pensamento, a liberdade religiosa, princípio da presunção da inocência, né? A gente presume, no primeiro momento, que uma pessoa acusada de cometer um crime, ela é inocente. Até que prove o contrário, essa pessoa é inocente. A gente parte desse pressuposto.
São 17 artigos que falam muito sobre o direito à liberdade. Eh, Muitos autores, quando fazem referência à história dos direitos humanos, por uma questão didática, esses autores dividem a história dos direitos humanos em épocas, em gerações. E usando esse modelo de pensamento, a gente pode dizer que a Declaração do Homem e do Cidadão de 1789 corresponde à primeira geração de direitos humanos, a geração que vai buscar fundamentalmente o direito à liberdade. Quando a gente avalia a declaração, esse documento tão importante, a gente vai observar que grande parte do documento, nos artigos, nós vamos observar ali a, a tentativa da defesa do direito à liberdade, o direito a propriedade privada também vai estar muito vai estar positivada aqui. Direitos que falam sobre a questão do indivíduo. Tem uma curiosidade que isso também gera um bom debate em sala de aula, que eu não vou entrar, mas fica aqui a dica, né, para um aprofundamento, é que se por um lado esse documento ele avança no campo, né, jurídico ao propor o direito à liberdade e trabalhar questões relacionadas à liberdade, isso realmente é um fato, é inegável que isso é um marco na história, contra os opressores, no caso aqui a nobreza e a realeza, a nobreza, né, essa casta política e também a camada sacerdotal. Por outro lado, nós não vamos observar nesse documento nenhum direito que verse sobre a igualdade. A igualdade, enquanto direito, vai ser positivado bem posteriormente. Já nas constituições, nas primeiras constituições do século XX, Constituição mexicana, Constituição alemã, Constituição mexicana em 1917, Constituição alemã em 1919. Né? Então, nesse primeiro momento, quando a gente fala em direitos humanos, a gente está se reportando fundamentalmente ao direito à liberdade. A primeira geração fala sobre a liberdade. É, Aqui eu trouxe, né, um trecho da declaração para que vocês possam visualizar. Artigo 1º. Os homens nascem são livres e iguais em direitos. As distinções sociais só podem ter como fundamento a utilidade comum. Segundo artigo, a finalidade de toda associação política é a preservação dos direitos naturais, imprescritíveis, do homem. Esses direitos são a existência e por aí vai. Percebam que são artigos que vão abordar a questão da liberdade como um direito natural, e aí a gente vai observar aqui como fundamento, né, nesse texto, as ideias, né, de Locke, as ideias de Rousseau, o debate que vai ocorrer, de modo geral, sobre os direitos naturais na filosofia, como que esse documento ele vai estar materializando, inclusive, os ideais dos iluministas, que eu tinha colocado anteriormente, que foi a vertente filosófica que deu suporte, que foi usada como marco ali teórico na Revolução Francesa de um modo geral, né? Bom, a efetivação dos direitos humanos, ela vai ocorrer nos países europeus já no século XIX, né? Então, a Declaração do Homem e do Cidadão de 1789 foi um marco, mudou, né, drasticamente, né, o tecido social francês, e no campo jurídico nós vamos observar que as constituições espanhola de 1812, a portuguesa de 1820, a Constituição belga de 1831 e a Declaração Francesa de 1848, esses documentos constitucionais, eles vão se inspirar na Declaração do Homem e do Cidadão de 1789. São documentos que vão materializar
fundamentalmente o direito à liberdade, são documentos que vão cercear, que vão restringir, melhor dizendo, o poder do rei. Por meio dessas constituições, as antigas monarquias, que eram monarquias absolutas, monarquias nas quais os reis reinavam de forma absoluta, a partir dessas constituições, esses reis, rainhas, passam a ter o seu poder limitado por esses corpos constitucionais. A partir dessas constituições, são criadas, portanto, nos países europeus, as monarquias constitucionais, deixando de serem monarquias absolutistas. E os três poderes, poder executivo, poder legislativo, poder judiciário, os três poderes que foram pensados inicialmente por Montesquieu, é, é, no livro O Espírito das Leis, esses poderes passam a ser instituídos nesses países, para que não haja tirania, para que não haja nenhuma arbitrariedade no exercício do poder. O poder precisa ser dividido: executivo, legislativo, judiciário. Executivo, quem executa e cria políticas públicas, no caso, o rei, né? Pode ser o governante, o presidente, se a gente for pensar uma república, né? Legislativo é aquele grupo que vai criar as leis que vão emanar do Estado, e um poder que vai julgar pessoas, indivíduos, grupos, instituições, segmentos que, por alguma razão, possam ter desenvolvido qualquer ação ou prática contrária às leis. Bom, cabe uma reflexão, né? O que eu acabei de colocar? Que os países europeus, por meio dessas constituições, eles positivam esses direitos, né? Eles materializam. Há um avanço impressionante, né? A liberdade, o direito de ir e vir, né? A gente vai observar que internamente na Europa vai ocorrer um grande avanço nos direitos do cidadão, na questão da cidadania. Mas é importante colocar aqui uma questão de fundo, né? Ao mesmo tempo que nós vamos observar na Europa, esses países pensando, né, e ampliando os direitos, né, os líderes desses países pensando em formas, inclusive jurídicas, para que os seus cidadãos possam ter mais direitos, externamente, esses mesmos países que estavam nesse processo muito importante são os países que vão se lançar numa corrida imperialista, que é o Tratado de Berlim, que vai acontecer, né, a partir do Tratado de Berlim, que vai acontecer em 1884 e 1885, já no finalzinho do século XIX. O que foi o Tratado de Berlim? A Europa, esses países que eu acabei de mencionar, que estão ali pensando em ampliar os seus direitos para os seus próprios cidadãos, esses países, na questão econômica, vão observar a necessidade de, de expandir os seus negócios, os seus mercados, para que as suas respectivas economias continuassem crescendo. E, de forma arbitrária, injusta, criminosa, a gente pode até usar esse tipo de consideração, esses países, os líderes desses países europeus, se reúnem em dois momentos em Berlim e decidem é, repartir a África de acordo com seus interesses econômicos. Ocorre, portanto, o que nós chamamos de neocolonialismo. São países que vão retoricamente colocar de forma ampla na importância deles levarem um progresso, levarem civilização ao continente africano. Retoricamente, eles vão defender, né, que
ida ao continente, né, a apropriação de alguns territórios, tornar alguns territórios enquanto territórios protegidos pelos países europeus, que isso seria uma forma de produzir caminhos, formas para que esses países conquistados pudessem se desenvolver. Retoricamente, eles colocaram isso, mas na prática, a ideia era se apropriar de determinados territórios e a partir dessa apropriação, retirar as riquezas materiais e imateriais desses territórios para que essas riquezas pudessem ser utilizadas como matéria-prima nas indústrias nas indústrias europeias. Né? A gente não pode perder de vista que, a partir do século XVIII, né, a Inglaterra, não só a Inglaterra, mas outros países europeus vão entrar num processo que nós também definimos como Revolução Industrial. E a Revolução Industrial, para que ela pudesse continuar, né, havia a necessidade dessa ampliação. E de forma muito arbitrária, esses países eles conquistam territórios africanos e também asiáticos. Tem um filme também que valeria a pena. Não dá para a gente desenvolver essa temática, né? Aqui é uma aula mais expositiva, uma aula que eu estou só trazendo algumas questões mais importantes, mas tem um filme muito legal que valeria a pena, é a Conferência de Berlim, Partilha da África, 1885, Imperialismo e Neocolonialismo. É um vídeo, um curta, muito importante que foi feito pelo canal História Ação Humana, e nesse vídeo é, é, vai ser abordado, né, como ocorreu essa reunião, o processo que foi a formação dessas reuniões que transformaram, gente, observem isso aqui, né? Antes do Tratado de Berlim, aqui era o mapa político, né, do continente africano, que é um continente muito diverso, muito plural. A gente vai observar que já antes do Tratado de Berlim havia alguns territórios que tinham aí uma dominação, possessões europeias, né? A partir do Tratado de Berlim, olha só como a gente vai observar aqui a África, continente africano, né? França, Inglaterra dominando vastos territórios. E essa dominação, gente, vai continuar até meados do século XX. Até meados do século XX, a África vai ser dominada, grosso modo, pelas nações europeias. E é importante ressaltar que quando os países europeus, à revelia, dividiram esses territórios, eles não tiveram como critério a separação de povos que até então eram rivais, porque havia rivalidade também na África, como em qualquer outro continente. Eles não consideraram as disputas entre etnias e foi muito recorrente em um mesmo território etnias que até então eram rivais passarem a coabitar o mesmo espaço. E, de forma estratégica, infelizmente, alguns líderes vão incentivar ainda mais a rivalidade que havia entre esses povos, numa lógica extremamente perversa, né, de que é importante dividir para governar, e isso vai gerar guerras, genocídios, extermínios de povos, e em grande medida, mesmo depois do século, né, meados do século XX, quando os países passam por processos aí de independência, né, que nós chamamos de a descolonização da África, é, os países são livres, né, juridicamente, a ambição desmedida do rei Leopoldo II, que transformou a ocupação no Congo em um dos mais brutais genocídios da história. É importante a gente falar que alguns reis foram extremamente violentos. O rei Leopoldo II, nesse contexto aí de neocolonialismo, foi um líder muito perverso, um líder muito
eu não tenho adjetivos para colocar, né, porque, ele usou algumas estratégias, né, de para obrigar as pessoas a trabalharem e, quem não atingia lá as cotas, né, o número estipulado, essas pessoas eram mutiladas, as crianças eram mutiladas, enfim, isso gerou uma geração de pessoas com várias questões físicas da brutalidade, imposta pela essa dominação. E milhões de pessoas foram mortas. A gente fala muito sobre o Holocausto, que também foi uma tragédia inimaginável, e a gente não pode, em nenhum momento, eh fazer gradações sobre os horrores, né? Porque se uma pessoa ela morre, foi uma vida, né? Não tem como a gente se posicionar e colocar, um fenômeno X foi pior do que o fenômeno Y. Se pessoas morreram, foram violadas nos seus direitos, não tem como você fazer esse tipo de análise valorativa, né? Mas é importante colocar que na historiografia a gente fala muito sobre o Holocausto, é importante realmente falar para que isso não ocorra, para que isso não seja revisitado, né? Mas a gente quase não fala sobre os horrores que aconteceram na África. Existe toda uma questão também ideológica que vai acobertar o que aconteceu. Milhões de pessoas africanos, né, no Congo foram mortos em função de a organização estava se constituindo. A ONU foi criada após a Segunda Guerra, né? Foi uma resposta político transnacional, a gente pode dizer assim, em relação aos horrores da Segunda Guerra, né? Segunda Guerra, Primeira e Segunda Guerras mundial, né? Esses dois marcos foram muito danosos para a espécie humana, né? Milhões de pessoas morreram na Europa, enfim, uma tragédia, né, inimaginável. E a ONU ela foi criada como uma resposta transnacional, um fórum internacional criado justamente com o intuito de ser o espaço no qual os países, de forma colaborativa, né, de forma coletiva, esses países possam lutar, brigar, criar estratégias para que a gente tenha um mundo mais justo, um mundo em que a paz possa ser uma realidade. A ONU ela foi criada com esse propósito, né, de estabelecer a paz no mundo, né, por meio da Carta de São Francisco, a ONU ela foi criada com esse propósito mais amplo. Importante salientar que no início, em 1941, a ONU era composta, integrava aí 51 países, inclusive o Brasil. Atualmente, em 2024, fazem parte da ONU 193 países. Bom, a ONU é um órgão muito complexo. Isso aqui daria uma aula, né? A gente pensar a estrutura organizacional da ONU. A ONU tem um órgão que nós chamamos, né, de Assembleia Geral da ONU, que é o órgão mais democrático. Todos os países têm assento permanente na Assembleia da ONU, ou seja, os 193 países que estão na ONU, que fazem parte da ONU atualmente, cada país tem uma cadeira, tem poder de decisão, cada país tem aí a sua oportunidade, né, de trazer as suas pautas. Não há nenhuma diferença, né, entre os países, todos são considerados da mesma forma. O Conselho de Segurança da ONU, que é um órgão que está tendo aí muita crítica, né, está sofrendo muita crítica a um debate sobre a configuração do Conselho de Segurança da ONU, que é um conselho formado por 15 países, sendo que 5 países têm assento permanente e 10 países, em 2 anos, esses países compõem, né, esse conselho, né, e essa composição ela se dá a partir de, da escolha feita, de modo geral, pelos 193 países na Assembleia Geral da ONU.
Por que há um debate em relação ao Conselho de Segurança? Porque é o órgão da ONU que vai trabalhar, que vai atuar, que vai tentar acabar, inclusive, com conflitos de guerras. É um órgão que tem poder decisório, o que significa que o que é decidido nesse conselho, todos os membros da ONU precisam acatar, os outros países precisam acatar. Como é um órgão muito específico e congrega poucos países, essa exclusividade ela tem gerado um debate, e inclusive o Brasil é um dos países que protagoniza essa crítica, né, na importância do Conselho de Segurança da ONU ser um órgão mais democrático, um órgão mais inclusivo, um órgão que tem essa estrutura refeita, até para que a gente possa adequar o Conselho de Segurança da ONU às demandas do nosso mundo atual, né? O mundo mudou drasticamente nas últimas décadas. Então, existem outras questões que precisam ser trabalhadas e o Conselho de Segurança da ONU tem se mostrado ineficiente em casos né, de conflitos no mundo de modo geral. Tem também o Conselho Econômico Social, que é um órgão muito importante, que trabalha questões relacionadas a política econômica e social no mundo, o Secretariado da ONU, a Corte Internacional, que funciona em Haia, existe um tribunal internacional que julga crimes contra a humanidade, e esse tribunal, a sede desse tribunal é em Haia. Vale ressaltar que a ONU ela tem órgãos espalhados em todo o mundo, né? Mas em grande medida é, os órgãos, né? As agências funcionam nos Estados Unidos, principalmente em Nova York, mas nós vamos observar que há também, como o Conselho Internacional de Justiça, né? Órgãos que funcionam em outros territórios. E, por fim, o Conselho de Tutela, que também é um órgão muito importante da ONU. Aqui nesse slide eu também, né, mostro de uma outra forma o que eu acabei de mencionar, os principais órgãos que compõem as Nações Unidas. E volto a dizer, com relação ao Conselho de Segurança, né, quais são os países que têm assento permanente? Estados Unidos, Rússia, China, França e Reino Unido. Tem direito a veto se um desses países for contra a qualquer uma resolução apresentada ao Conselho de Segurança da ONU, a resolução não passa. E os outros 10 países. Atualmente, o Brasil faz parte do Conselho da ONU, né, enquanto membro rotativo. Né? Bom, com relação à Declaração Universal dos Direitos Humanos, a Declaração Universal dos Direitos Humanos ela foi criada pela Resolução 217 na Assembleia Geral das Nações Unidas, em Paris, no dia 10 de dezembro de 1948. Eu vou trazer algumas características, eu vou mencionar algumas características desse importante documento. A primeira característica é o caráter universalista. Em outras palavras, a Declaração Universal dos Direitos Humanos tem como destinatário todos os humanos, independentemente da condição econômica, étnica, procedência territorial. É um documento que foi criado que tem como destinatário os humanos, independentemente se eu estou considerando humanos que são cidadãos de países que fazem parte ou não da ONU. É um documento que foi criado para os humanos, para a espécie humana, caráter universalista. Uma outra coisa que é fundamental é a historicidade. Os direitos humanos são historicamente datados. A gente pode datar, a gente pode precisar no tempo e no espaço a formação desses direitos.
Um outro princípio que é fundamental é o princípio da essencialidade. Os direitos humanos fazem referência aos direitos que são fundamentais, que são essenciais, são aqueles direitos que são basilares. Irrenunciabilidade, o titular desse direito não pode renunciá-lo, eu não posso renunciar o direito, os direitos que versam os direitos humanos. Inalienabilidade, eu não posso transferir para o outro os direitos, ainda que eu, por consentimento, né, do indivíduo, ainda que o indivíduo tenha essa ação, mas eles são inalienáveis, eles não podem ser transferidos de um para outro, são imprescritíveis, a imprescritibilidade não se esgotam, né, com o tempo, eles não têm tempo para terminarem. A ideia é que os direitos humanos eles sejam é, é, eles sejam acrescidos de outros, né? Eu poderia colocar aqui também, ainda, são direitos inexoráveis, o que significa a ideia é que eles cada vez mais sejam acrescentados por outros direitos, que não estavam colocados lá em 1948. São indivisíveis. Por quê? Porque não tem como dividir os direitos humanos. Há o princípio também da complementariedade. Um direito acaba complementando o outro. Né? São direitos que conversam uns com os outros. E por aí vai. São outras características que eu poderia trazer aqui nesse nosso bate-papo. Bom, quando a gente pensa a expansão dos direitos humanos no direito internacional, nós vamos constatar que a partir de 1948, quando a Declaração Universal dos Direitos Humanos ela é criada, a partir daí, no âmbito da ONU, vão ser criados alguns tratados internacionais que estão na base do direito internacional. Inclusive alguns tratados que o Brasil faz parte, o Brasil é signatário. O que significa isso? Que o Brasil ele participou, um representante do Brasil esteve presente nessa grande reunião, nesse fórum, e esse representante assinou, pactuou, fez parte, é signatário desses tratados. Alguns tratados que eu preciso mencionar aqui, que falam sobre a ampliação dos direitos humanos no contexto do direito internacional. Convenção para a Prevenção e Repressão do Crime de Genocídio, em 1948, a Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial, a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres, em 1979, a Convenção sobre os Direitos da Criança, em 1989, e a Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência, em 2006. E vale a pena ressaltar, o Brasil participou desses acordos e se comprometeu, enquanto Estado, a positivar leis em nosso país que estivessem e que estejam em concordância com esses tratados. Então, nós vamos observar que, a partir da criação da Constituição de 1988, vão ser criadas outras leis complementares, que vão trazer, que vão materializar, que vão documentar, no termo jurídico, que vão positivar todo esse momento aí de participação do Brasil nesses tratados internacionais, né? Bom, de que forma os direitos humanos eles aparecem na nossa Constituição? Como é que eles foram positivados de 1988, que é considerada como a Constituição Cidadã, a nossa Carta Magna, que foi criada no final da ditadura militar, dos regimes civil-militares, a nossa Carta Magna
que surge, portanto, nesse processo de redemocratização, ela positiva os direitos humanos, conforme eu já venho colocando aqui na aula, né? Mas de que maneira a gente pode localizar, evidenciar essa inserção, essa inclusão dos direitos humanos na nossa Constituição? O estabelecimento do Estado de Direito, o Brasil é um Estado de Direito, a garantia dos direitos fundamentais, centrados na ideia da dignidade humana, fundamentalmente o artigo 5º da Constituição, versa sobre os direitos fundamentais, então ali fica muito claro, muito evidente como que os direitos humanos eles aparecem no nosso texto constitucional. A restauração e a interdependência dos três poderes da República, volto a dizer, nós temos o livre direito à expressão, né, política, e esse direito nos dá a liberdade da gente fazer, da gente nos manifestarmos contra pessoas que ocupam cargos públicos, né? A gente pode se manifestar contra o presidente, contra o presidente do Senado, contra algum político, algum partido especial. A gente tem esse direito, dada aí, enfim, seguindo as orientações, seguindo os marcadores institucionais, jurídicos, né? A gente pode se manifestar. Agora, em nenhum momento a gente pode se manifestar contrário aos poderes da República. A gente não pode, de forma nenhuma, se reunir e pedir o fechamento do Congresso, que é a casa do Legislativo no âmbito federal. A gente não pode pedir o fechamento do Supremo Tribunal Federal, que é a instância mais que está na cúpula do poder judiciário, porque isso é inconstitucional, uma vez que a autonomia, a persistência, a permanência dos três poderes é algo fundante na nossa Constituição, inclusive faz parte, é uma das cláusulas pétreas, né, que não pode ser mudado. Tem algumas questões, tem alguns tópicos, tem alguns artigos que podem ser mudados na nossa Constituição. Agora, tem outros que não podem ser mudados. São cláusulas pétreas. Significa que eles não têm nenhum momento que for ocorrer uma reforma na Constituição, isso pode ser transformado. E uma dessas cláusulas é a existência, a interdependência, a autonomia dos três poderes da República, ou seja, o poder executivo, o poder legislativo, o judiciário, nas três esferas, tanto no âmbito federal, âmbito estadual e nos municípios. Estabelecer os direitos sociais, a nossa Constituição também, artigo 7º da Constituição e outros falam sobre os direitos sociais, direito à educação, à saúde, ao saneamento básico, enfim, então a gente vai observar que, como eu disse, né, a base da nossa Constituição, principalmente esses tópicos que eu acabei de mencionar, é, expressam, materializam, documentam os direitos humanos, né? Bom, quando a gente pensa, né, Brasil, e a condição de aplicabilidade dos direitos humanos no Brasil, infelizmente a gente vai observar que existem grupos que estão mais vulneráveis. De acordo com as pesquisas, de acordo com pesquisas qualitativas e pesquisas históricas, né? Qualitativas históricas, pesquisas estatísticas, quantitativas, a gente vai observar que existem grupos que sofrem mais no campo da privação dos seus direitos. Grupos que estão vulneráveis, são violados todos os dias no Brasil. A população negra, pretos e pardos, a população LGBTQIA+, é uma população aí que no Brasil é um dos países, né, no ranking 2024, 2023, no ranking das nações, é o país que mais protagonizou assassinatos de pessoas transexuais pela condição de ser trans. Então, realmente, o nosso país é um país que viola, que infelizmente,
impede a possibilidade de existência dessa população, populações indígenas, por conta aí de toda uma questão capitalista. Nós observamos conflitos em terras indígenas, tentativas de mineradores ilegais, garimpeiros ilegais, que violam as terras indígenas, que matam indígenas, crianças, mulheres, enfim, é uma coisa muito trágica ainda no Brasil. As mulheres, o Brasil também é um dos países, né, que tem altos níveis, né, de casos, né, de violência contra a mulher. Ainda que a gente tenha caminhado uma legislação como a Lei Maria da Penha, a Lei do Feminicídio, leis que protegem, que asseguram a questão da condição de segurança da mulher, né? É, tanto mulheres cis e trans, mas a gente observa que o nosso país é um dos mais perigosos em relação às mulheres. As religiões de matriz africanas, candomblé, umbanda, a gente observa que, infelizmente, em várias capitais, em vários territórios, a intolerância religiosa, o racismo religioso é muito forte. Pessoas com deficiência, né? A gente observa que o capacitismo está muito aí, e outras coisas que a gente observa com relação aos direitos da pessoa com deficiência. Enfim, são alguns dos grupos que estão mais vulneráveis. Eu vou trazer alguns dados sobre intolerância religiosa, sobre racismo religioso, né? Como eu falei, infelizmente no Brasil, nós vamos observar que as religiosas estão crescendo. E quando a gente avalia, a gente vai constatar que a maior parte dos casos são grupos de pessoas, né, instituições relacionadas às religiões de matrizes africanas. Nós temos alguns marcos jurídicos, mas esses marcos jurídicos que criminalizam, que asseguram o direito à livre expressão religiosa, que criminalizam a intolerância religiosa, infelizmente esses marcos jurídicos não estão sendo aplicados, né? A Constituição Federal de 1988 assegura o direito à livre expressão religiosa. O Estado brasileiro é laico. Isso significa que o Estado e as suas instituições, as instituições que compõem o Estado, não podem se vincular oficialmente a nenhuma religião, porque ao fazer isso, as demais religiões seriam marginalizadas. A condição da livre expressão religiosa, ela só ocorre na medida em que o Estado não tenha nenhuma preferência, de modo geral, para fazer valer o direito à livre expressão religiosa. A Lei 11.635 de 2007 estabeleceu o dia 21 de janeiro como Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa. É uma lei que foi pensada aí a partir de vários crimes que aconteceram em Salvador, em outras capitais, né, do Brasil, pessoas sendo violadas, né, no direito à intolerância religiosa. Foram denunciados aí 2.124 casos. E se a gente fizer uma pequena série estatística, pegando 2022 e 2023, nós vamos observar que houve um aumento, né? Enquanto que em 2022 nós tínhamos, né, nesse Disque 100, foram denunciados 893 casos, né? Em 2023, houve um crescimento aí de 60,4, quase 65%, né, de casos, uma vez que durante 2023 foram denunciados aí 1.478 casos. Violações, um crescimento também espantoso. Em 2022, 1.184 casos. Já em 2023, 2.124 casos. Enfim, um crescimento absurdo. Bom, como é que a gente pode ler
esses dados, né? Primeiro, que de fato está havendo, está ocorrendo um aumento. Quando a gente pensa o Rio de Janeiro, por exemplo, nós vamos observar que algumas comunidades, nós temos poderes, né, facções criminosas que já, de uma forma muito torta, muito equivocada, se associam a determinados grupos religiosos e se contrapõem às religiões de matriz africana. E nessas comunidades, por exemplo, terreiros estão sendo atacados, pessoas estão sendo atacadas, né? Enfim, muito, está crescendo muito, infelizmente. Ao mesmo tempo que, de fato, a gente observa um crescimento objetivo, mas a população também ela está tendo mais conhecimento, a população está tendo mais informação. E essa democratização da informação, da conscientização, faz com que as pessoas denunciem mais. Então, esses dados eles expressam, de fato, um crescimento real desses casos de intolerância, mas também eles indicam que há um movimento de uma conscientização maior acerca do direito à livre expressão religiosa em nosso país, né? Alguns dados que foram apurados no antigo Ministério da Mulher e da Família e dos Direitos Humanos em 2021. 966 casos de intolerância religiosa distribuídos entre matrizes africanas, 244 casos, não definidas, 234 casos, e muitos desses não definidos nós vamos observar aqui também matrizes africanas, evangélicos também, 186 casos, demais religiões, 163 casos, católicos, 125 casos. 100 religiões também sofrem intolerância religiosa, curiosamente, né? Com 17 casos notificados à época, em 2021. Para finalizar, qual é a importância dos direitos humanos para o serviço social? Em que momento o campo do serviço social precisa dialogar, precisa se instrumentalizar com o debate acerca dos direitos humanos? Principais justificativas para a observância dos direitos humanos. Primeira coisa, o assistente social ele precisa entender que o debate sobre direitos humanos é um debate constitucional, como eu acabei de falar, né, no transcorrer da aula. Os direitos humanos compõem a nossa Constituição, metaforicamente falando, compõem o DNA da nossa Constituição. E defender a defesa dos direitos humanos, em última análise, é uma defesa à legalidade constitucional, à democracia, ao Estado democrático de direito. O Código de Ética do assistente, da assistente social, a Lei 8.662 de 93, no Código de Ética da profissão também a gente vai observar aí, né, toda uma fundamentação no campo dos direitos humanos. Eu trouxe até uma parte aqui para apresentar, para comunicar na nossa aula, né? O exercício da profissão sem ser discriminado, nem discriminar por questões de inserção de classe social, gênero, etnia, religião, nacionalidade. Aqui está a opção sexual, mas o conceito correto é orientação sexual, idade e condição física, né? Contribuição na formação teórica do profissional do serviço social. Uma coisa que eu sempre falo nas minhas aulas, a própria, a própria, a própria teoria, né? A formação teórica, ela vai ter como embasamento a história dos direitos humanos. Quando eu falo sobre a história da França, sobre a evolução, sobre a Revolução Francesa, sobre a formação da ONU mais adiante, toda essa questão teórica que versa em grande medida sobre os direitos humanos, sobre a evolução histórica dos direitos humanos, está na base teórica da formação profissional. Enfim, mais uma justificativa para que a gente estude direitos humanos nos bancos, né, acadêmicos do campo de serviço social. Tema abordado e cobrado em concursos públicos e em processos seletivos. É importante ressaltar que
o campo dos direitos humanos é um campo, pela relevância, por tudo que eu falei aqui na aula, é um campo que é abordado, né, nos debates, nos processos seletivos e por aí vai. Eu trouxe aqui algumas referências bibliográficas, né, que eu trabalhei durante essa aula. Então, agora eu vou fechar aqui o meu chat, né, os slides. Bom, gente, então, chegando aqui agora ao final da nossa aula, espero que o que nós discutimos tenha sido de grande valia. Conforme eu mencionei, o debate sobre os direitos humanos é um debate central, que não só nos instrumentaliza a experienciar a cidadania plena e, com efeito, a defesa, né, da democracia, mas é um debate que vai estar no âmbito, né, das reflexões acadêmicas, de pesquisa, e que dialoga com o nosso fazer enquanto profissional, enquanto acadêmico, enquanto pesquisadores, né? Bom, espero que a aula tenha sido oportuna e até breve em outras contribuições, em outros debates.